Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem uma live aqui com a Rita, que a gente vai falar sobre. Ela vai contar a história dela, de como ela perdeu 10 quilos com o protocolo P. Ela já entrou ali, deixa eu acender a luz aqui. Ela já entrou, vamos chegando, pessoal. Já vou chamar ela e aí ela vai contar a história dela. Só para saber, quem daqui assistiu a jornada? E quem daqui entrou na próxima turma do protocolo P? Me contem aí. Já vou chamar a Rita, tá? Sejam todos bem-vindos. Podem ir chamando alguém também para compartilhar. De repente aquela sua amiga que precisa perder peso, mas está na dúvida. Às vezes ouvir o depoimento de alguém dá muita força. Por isso que eu trago essas pessoas para contar, para mostrar que é uma coisa que qualquer um pode, sabe? A Eli ali comentou acho que ela tá na nossa próxima turma do protocolo. Eu sei que a jornada ela assistiu, com certeza. Não sei se ela tá dentro do protocolo. Deixa eu já enviar o convite aqui pra Rita. Oi, Rita, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Também, tudo certo. Ah, legal. Bem-vinda. Agradeço por você ter aceitado o convite. E acho que vai ser uma live bem legal aqui pro pessoal. E para começar, você pode se apresentar brevemente, contar um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Bom, boa noite. Eu nunca fiz uma live, o Felipe sabe. Tô bem envergonhada, mas meu nome é Rita, eu tenho 37 anos, tô casada, tenho um filho pequeno e fiz a turma de novembro, né, do protocolo. E aí vamos ver, eu vou tentar aí contar um pouquinho Ah, legal, sobre. legal. Bom, me conta então no começo como que foi a sua história com essa coisa de emagrecimento. Você já teve problema com peso, com sobrepeso? Desde quando foi sua primeira dieta? Desde quando você briga com essa coisa de emagrecer? Na verdade, eu nunca fui assim sobrepeso Tá. até a gravidez, né? Vivia de dieta, então assim, vivia fazendo toda e qualquer dieta que surgia, né? Ficava naquela sanfonícia de perde 2 quilos, ganha 3, aí perde 4, ganha 5, e ficava nessa briga aí, né? Então assim, nunca cheguei a sobrepeso. Aí quando eu engravidei, em 2015, eu engordei bastante porque vivia de dieta. E aí, obviamente, você, quando engravida, algumas pessoas não, mas eu foi aquela porta dos desesperados, né? Come tudo, vamos ser felizes, esquece que Agora bora pode. comer. Agora pode. E aí foi o meu erro, porque eu, na verdade, além de eu ter ganho 30 quilos ao final da gravidez, fiquei pré-diabética, tive um pouco de pré-eclâmpsia também, e, nossa, foi muito difícil, assim, o pós-parto, a recuperação, e aí eu saí da maternidade com menos 8 quilos, né? Tava lá com o sobrepeso veio. E aí, bebê pequeno, você nem presta atenção, né? Muito nessa questão da sua saúde, né? E aí eu deixando essa questão do peso e da qualidade de vida, né? Alimentar de lado. E quando eu me dei conta, eu já tinha ganho quase que 10 quilos do que eu tinha saído da maternidade. Então eu fui para 32 quilos. E aí foi aquela corrida contra o tempo. Eu fui endocrinologista, tomei fórmula, fiz umas aplicações de umas canetinhas milagrosas que fala que perde peso, mas você não perde, né? Porque se você não melhorar a relação com a alimentação, você não perde nada. Você perde dinheiro, mas você não perde peso. E aí foi fazendo aquela loucura.
e não emagrecia, não emagrecia. Eu consegui, em um ano, eliminar no máximo 4 quilos, mas era aquela coisa. Tirava 4, ficava feliz, comia, engordava 4. E Fazia era, dieta final de dia de... Fala. e era com bastante esforço, né? Ou não? Absurdo. Um esforço assim. Não, era aquela dieta sofrida mesmo, aquela coisa assim, muito dolorida. E a gente tem uma questão de distorção de imagem, sei lá, a gente se acostuma com aquele peso, com aquele sobrepeso, com aquela imagem que não é a que você se sente legal. E aí eu me lembro que minha melhor amiga, deve estar na live, a Carol, ela até virou para mim e falou assim: amiga, eu mandei uma foto para ela na praia. O meu bebê tinha 1 ano e pouco. E ela falou assim: você viu a sua foto? E eu lembro que a gente não se vê. É a foto que vê. Porque você já sobe na balança, você já olha e fala: nem vou subir. Tô gorda mesmo, tô sobrepeso mesmo, nem vou perder meu tempo. E aí eu lembro que eu olhei pra foto e falei: não. Ela falou: você tá gorda. Ela usou esse termo. Você tá deformada. E isso foi um baque. Porque eu percebi que a minha relação com a comida ali, naquela palavra dela, era uma relação de eu fingir que eu não estava vendo. É como se assim, eu ficava com uma venda. Então eu fingia que fazia dieta para mim mesmo, fingia que fazia dieta para os outros, mas eu estava comendo e comendo errado. Tá. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, a ler, aí pesquisar, fui nutricionista, aí pegava aquelas dietas de 3 castanhas para comer, entendeu? Aí dava umas farinhas de ração, umas rações, sei lá, umas coisas assim, sabe? Que você fala assim, não, e aquelas dieta cara. E aí eu falava, gente, nada disso funciona. E desesperada e sofrendo com aquilo, e assim, consegui lá na low carb, né, tirar uns 10. Tá. Mas eu batia nos 80, nos 83 quilos, nos 20 e poucos quilos a mais, não saía. Entendi. Não saía. Então o seu problema, vamos dizer assim, foi mais que depois da gravidez mesmo, né? Aí você foi tentando várias Sim. coisas, tentou em médico, tentou várias dietas diferentes. Acho que todo mundo que quer emagrecer passa por esse período de tentar várias dietas diferentes, né? E por curiosidade, que eu sempre falo muito de autonomia, né? Mas geralmente nessa fase, você mais pegava a dieta que alguém passava e seguia, ou você queria entender melhor? Como que era essa questão de seguir as estratégias que o pessoal passava? Eu me sentia o cachorrinho no cercado. Porque era assim, eu tinha que seguir aquilo que me passavam. Então eu ia no médico, no profissional, ele me passava lá uma dieta. E aí eu falava, gente, mas essa dieta, eu sentia assim, é engessada. Porque eu não conseguia sustentar aquela dieta. Era algo que eu conseguia fazer uma semana, aí final de semana, né, o dia do lixo, né, não, hoje pode. Aí eu dava me presenteava com a comida que eu queria fazer naquele momento, e aí depois voltava para aquela dieta e eu me sentia, eu sofria, porque era como se fosse assim, eu ficava feliz no final de semana porque eu podia comer alguma coisinha Sim, diferente. Ficava triste dia de semana porque eu tinha que voltar para aquela coisa sofrida, entende? Para aquele negócio que eu falava, não, eu não quero ficar comendo farofa de aveia, eu não quero, entende? Era algo que não me encaixava, eu sofria mesmo, era algo muito sofrido. entendi. E o fim de semana é mais curto que a semana, né? Então você passava mais tempo sofrendo do que feliz. E mesmo feliz, Sim. acho, nem sei se era tão feliz, porque depois você pensava, nossa, comi tal coisa. E geralmente o pessoal costuma sentir culpa, né? Então, A é, relação da frustração, né? é. Era uma frustração gigantesca. Até na jornada que eu estava fazendo, alguém perguntou, nesse negócio de PE tem dia do lixo, não sei o quê. Eu falei, não tem nada disso. Porque se você precisa de dia do lixo, quer dizer que todos os outros dias são sofridos.
São dias ruins, a ideia não é essa, que todo dia seja bom, você não precisa de um dia do lixo. Então, eu queria saber, e como que você descobriu o meu Instagram? Você lembra quando foi ou como? O que você viu que você chamou sua atenção e como que você começou a ler minhas coisas? Na verdade, eu comecei a pesquisar bastante conteúdo assim de comida limpa, comida de Sim. verdade. E eu me lembro que eu acho que eu seguia a Adriana, eu sigo a Adriana Carioca. E porque eu achava, foi aonde eu comecei a perceber, eu falo assim, que a Adriana, ela alimentou o meu espírito, é a sensação que eu tenho, e o Felipe me ensinou a comer. E aí ela falava muito da questão da relação da comida, e ela falou do projeto, né, do livro, do Comer Sem Culpa. Ah, sim. E eu acho que foi no final de 2019, comecinho de 2020, promessa de final de ano, eu vou emagrecer, eu preciso emagrecer. Não aguento mais essa visão do inferno, porque na verdade a gente cria uma relação de amor e ódio consigo mesma. E, e aí eu falei, não, promessa de final de ano, eu vou emagrecer. E aí eu comecei a seguir você, e eu consumir o seu conteúdo de forma absurda, porque você disponibiliza muita coisa gratuita. E assim, eu tinha ido numa nutricionista no comecinho de 2020, em janeiro de 2020, foi quando ela me mostrou o meu peso, eu vi o meu peso. Na época eu estava pesando 84 quilos, e aí eu falei, não, agora eu vou. E aí essa Nutri, muito boa, maravilhosa, super competente, ela me deu uma dieta e me ensinou a estratégia do jejum intermitente. E eu também vi coisas assim, jejum de 24, 48 horas, sabe? Falava, gente, isso não é pra mim. E aí eu aprendi a estratégia do jejum. E eu lembro que essa Nutri falou pra mim assim, olha, Rita, o máximo que você tem que fazer, assim, estourando, é 14 horas, 16 horas, mas se você vai passar mal, não tem que fazer. Se vai sofrer, tá errado. E aí eu comecei a consumir o seu produto, o seu Instagram, todos os produtos que você disponibiliza aí gratuitamente, que eu sempre falo que você faz um trabalho incrível de graça, né? De graça. E aí eu fui começando a adaptar o jejum com o que você fala, com a questão da relação da comida, com a questão de comer mais limpo, de tirar os ultraprocessados. Eu era usuária eu não sei se pode falar a marca, mas Pode? aqueles shakes industrializados, pode, Sei. né? Então, de Herbalife. Sim. Vivia dos Herbalife da vida e não emagrecia nada, porque, muito pelo contrário, passava mal, ficava... Enfim, me dava vários resultados negativos. E aí, e aquela coisa, é insustentável Sim. viver dessas dietas muito, muito restritivas. E aí eu, incrivelmente, comecei a emagrecer. E aí estourou a pandemia, né? Estourou 2020 a pandemia. E aí eu tinha duas opções, né? Eu tenho um filho pequeno, tem 5 anos, estava em casa, já tinha que dar conta do filho, tinha que dar conta da casa, tinha pandemia. E eu só podia pensar o quê? Vou começar a comer, vou me matar de comer. E aí eu usei esse gatilho, porque eu fiquei com muito medo, que eu tinha já eliminado ali em março, eu já tinha conseguido sair dos 80, que eu não consegui nos últimos 3 anos, 4 anos. E aí eu falei, não, eu não posso fazer isso. Aí eu fui seguindo a sua estratégia, tudo que você fala, e começou a ser sustentável a dieta, porque todas aquelas caixinhas de pergunta sua, surgia story seu, eu tava lá que nem uma viciada, eu falava, era o Felipe Flix, eu ficava olhando. Então, assim, eu via que nada era proibido, nada era demonizado, porque a gente está numa cultura, sei lá, a sensação que eu tenho hoje, depois do protocolo PI, saber comer, é que a gente tem uma cultura de demonização da comida, e mais o que eu consumia da Adriana e de outras nutris também que tem aí, Lara, enfim. E aí eu falei, não, eu vou conseguir. Eu vou
ter uma relação positiva com o doce, que sempre foi o meu problema. E vou conseguir. E aí eu fui emagrecendo, e assim, no meio da pandemia, que eu tinha todos os fatores do mundo para engordar, e aí até tive um problema familiar muito sério, minha mãe teve que fazer um transplante cardíaco nesse tempo, que também era outra desculpa que eu tinha para poder, vou comer, e eu fui segurando, e eu fui percebendo que a estratégia que eu estava utilizando, errada ainda, estava funcionando porque eu não estava sentindo fome. Porque o que a gente sofre na dieta é a fome. E aí eu estava percebendo que eu não estava sentindo fome, e a minha fome emocional, aquela que eu precisava suprir emocionalmente, eu vou sentar em cima na frente da TV e vou comer uma batatinha, que era aquela fome, a fome gostosinha, a fome confortável, eu estava conseguindo identificar ela. E foi com o material que você disponibiliza de forma gratuita. Entendi. Tem muito disso, né? Porque eu acho que quando a gente se nutre bem, ou se nutre um pouco melhor, a gente. Tem muita gente que fala, meu problema é fome emocional. Aí eu vejo que a pessoa tá comendo e ela come muito mal. De repente, quando ela come melhor, ela até consegue controlar melhor essa fome emocional. Às vezes você já tá mais nutrida e fica muito mais fácil até de perceber essas diferenças, como você falou. E aí, quando que você resolveu entrar no protocolo P? Foi em novembro, né, que você falou. Como foi? Foi em novembro. Eu já estava com 67 quilos, já tinha descido muito, e estava super bem, me sentindo bem, e comecei a perceber que não saía travou. Eu podia viver de sol, eu podia fazer o jejum de 72 horas, tipo, viver com a luz solar lá, linda. Não saía, não descia, não emagrecia. E aí eu comecei, até dei uma cismada, fiz exames, falei, não, devo estar com resistência à insulina. Resistência à insulina. Aí a médica até falou, não, tá tudo normal com você, não tem nada. E aí eu falei, não, eu vou fazer o protocolo do Felipe, porque, eu tenho que destravar o bendito do platô, que ele fala e a gente não entende. E, na verdade, no protocolo, eu já desci 3 quilos assim, ó. Tanto que a gente tem o grupo do protocolo, que é fantástico, porque isso ajuda muito, porque a gente meio que não sabe o que comer no dia a dia. Assim, alguma coisa eu sabia, mas a gente, um ajuda o outro, e você tá ali dando um norte, e o que eu achei, assim, mais incrível é que você sempre fala, assim, que a gente precisa ter autonomia, porque você não cria dependentes, você cria fãs, né? A gente fica fã porque, tipo, gosta do conteúdo, mas a gente não fica dependente. E o protocolo P me deu isso, ele me deu autonomia. Eu ficava com medo de fazer, um dado importante era esse, eu ficava com medo de fazer o protocolo P, porque eu achava que eu não ia dar conta de entender o que era esse cálculo de Bhaskara, proteína, energia. Eu achava que era uma fórmula de Bhaskara. Aí eu falei, não, pera, vamos fazer. E aí foi o que eu falei, não é possível que é isso, que é tão fácil. E por que eu não fiz antes? Podia ter emagrecido antes. E aí pra mim, foi assim, um estopim, porque todo mundo percebeu que eu emagreci, a gente estava na pandemia, então estava se vendo, mas assim, deu uma flexibilizada, assim, né, de se ver no finalzinho, assim, um pouco de novembro. Então o pessoal que me via falava assim, nossa, você fez bariátrica? Já perguntaram se eu tinha feito bariátrica? Eu falava, não, eu fiz um tratamento, aprendi a comer. Então, o protocolo, para mim, na minha opinião, me fez aprender a comer e a não demonizar mais a comida. Porque eu, por exemplo, por conta dessa coisa de segue blogueira A, segue blogueira B, blogueira A é vegana, vai comer vegano, e faz isso, faz aquilo, essas coisas assim da gente ficar meio Maria vai com as outras,
Parece que a gente não sai, não evolui. E aí o protocolo me fez isso. Falei, não, pera, nada, eu posso comer, eu como arroz e feijão. Eu como arroz e feijão hoje. E tô emagrecendo, e não parei de emagrecer. E tô emagrecendo, e vou emagrecer mais, Deus quiser. É muito legal você falar isso, porque realmente, tanto que na primeira aula que eu fiz agora da jornada, foi só uma aula falando o que o pessoal tinha que esquecer para conseguir emagrecer. E aí eu falei um monte de coisa, porque em vez de já falar direto as coisas para fazer, eu falei o que tinha que se deixar para trás. Porque a pessoa acha que é difícil, que tem que fazer um monte de coisa, que é complicado, que tem que passar fome. Então já vem com uma carga muito grande de coisa. Então eu vi falando, é muito simples, pessoal, e as pessoas não acreditam. Ah, não pode ser fácil, tem que ser difícil. Então tem essa resistência mesmo. E isso de demonizar tem muito. Várias pessoas, até mesmo quem fala de low carb, às vezes fala, nossa, comer um pão já era, assim, dá a entender que é isso, né? E na verdade não é assim. Você pode emagrecer comendo meio que qualquer coisa. Agora, você tem que aprender a comer e comer bem na maior parte do tempo. Agora, mesmo arroz e feijão é comida de verdade. E até quando eu fiz uma semana aí de low carb, eu fiz questão. Eu não costumo comer arroz e feijão. Mas eu até pedi arroz e feijão para mostrar que, olha, dá para fazer low carb com arroz e feijão, se você quiser. Então não é um impedimento, né? Porque as pessoas costumam pensar, eu até poderia emagrecer se eu deixasse de gostar de chocolate. E você não precisa fazer nada disso. E eu queria saber o que você mudou na sua alimentação quando você entrou no protocolo, do que você estava fazendo para o que você viu no desafio. Na verdade, assim, uma coisa que eu tinha uma relação muito complicada com eu não tinha, eu tenho, eu não sei, você me corrige, você que é o profissional da área, minha área é outra. Eu tinha uma relação com a comida, e isso eu aprendi também bastante ouvindo a Adriana. Muito afetiva. A gente tem uma relação super afetiva com a comida, super de tipo amar ou odiar determinados alimentos, amar ou odiar fazer uma refeição. E eu tinha uma relação com o doce muito assim afetiva. Ele era um filho muito querido meu, assim, mas muito. Era aquele filho predileto, né? E aí eu não conseguia ter uma relação legal com ele. Eu não conseguia. Eu realmente, se eu tivesse que sentar e tivesse um bolo, eu não ia conseguir comer um pedaço e levantar, ok, eu fiquei bem. Eu tinha que comer metade do bolo, porque aquela sensação gostosa do bolo, do doce, eu queria sentir ela sempre. Eu queria ficar sentindo ela. Então eu comia aquilo absurdamente. E aí com o protocolo, é incrível. Como você ingere mais proteína, você entende aquele cálculo da proteína e energia, algumas vontades vão sumindo. Mas não é que elas vão sumindo, elas existem. Mas como você fica saciado, e eu acho que a questão de você ter esse equilíbrio com a comida que o protocolo te traz, ele te traz uma relação legal com a comida. Você pode comer a sua pizza e ok, mas como um pedaço. Você pode comer o seu brigadeiro. Não é um brigadeiro que vai te engordar 30 quilos. Serão 30 brigadeiros todos os dias que vão te engordar 10 quilos. E aí essa relação, essa descoberta, os alimentos, que não existe alimento proibido, o que existe é você tentar ter uma dieta sustentável e tentar se adequar dentro daquilo que o programa propõe. E aí o meu aliadão foi o Whey Protein. Eu achava que eu aprendi a usar o Whey Protein no protocolo. Eu achava que o Whey Protein era só para marombado, né? O Whey Protein não é para mim, imagina, gordinha e querendo emagrecer, vou tomar Whey, tá louco. E aí eu fui perceber que o Whey foi o meu parceiro nessa hora, porque eu atingia o limite de proteína diária, porque eu não conseguia atingir a meta nunca com o que eu comia, porque eu já estava com uma redução
de alimentos natural, não que eu estava reduzindo por conta, eu estava comendo já menos, e o Whey Protein fazia essa meta, e eu atingia e eu ficava bem, e ele matava a minha saciedade de doce, e eu comecei a entender a relação com o doce. E comecei a aprendi que eu posso comer banana, outra coisa que no protocolo eu aprendi que eu podia comer banana, que é uma fruta que eu amava e demonizava, e não comia, cheguei a ficar quase que 3 anos sem comer banana, e voltei por conta do protocolo. Hoje eu consumo 2 bananas por dia, às vezes da terra, até fritinha no óleo de coco, linda de manhã, e assim, foi essa relação, depois do protocolo, eu aprendi que se eu atingindo o doce, né, voltando, me deu uma o doce do Whey Protein, o gosto do Whey Protein, ele me ajudava, me confortava. E eu também tinha um problema com a relação do pão, que o pão do Felipe, que é o pão de frango, que quando eu falo para as minhas amigas, eu falo, gente, faz o pão de frango, é gostoso. O povo faz, pão de frango? Tu acha que aquele peito de frango vai virar um pão? Eu falo, gente, vira um pão gostoso. Faz o pão de frango, faz ele, bota na frigideira com manteiga, ele vai ficar, ó, uma delícia. E aí, assim, eu melhorei muito a relação com o pão, com o doce. Eu como, às vezes, um docinho, mas eu não tenho vontade. É aquela história, eu ganhei de aniversário um ovo de Páscoa da Copenhague. Ele tá, todos os dias eu passo na frente dele, assim, da minha melhor amiga. Eu olho pra ele tá lá o ovo de Páscoa. Eu já sei que eu vou comer ele na Páscoa, mas eu vou comer com todo mundo da casa. Então, assim, eu valorizo a minha exceção no nível hard. Mas por quê? Porque eu sinto que realmente eu fico saciada de forma positiva, nutrida com o que eu aprendi no PE. Eu acho legal porque geralmente a gente pensa assim, se for proibido eu vou comer menos. Mas justamente quando é proibido que você comia mais doce. E é o que acontece com a maioria das pessoas. Que, não, mas se falar que pode comer arroz ou que pode comer pão ou qualquer coisa assim, a pessoa vai comer todo dia. Mas na verdade não acontece isso. Quando a pessoa simplesmente entende, bom, é um alimento lá que tem mais energia e tal, a gente come porque é gostoso. A pessoa começa a entender melhor e começa até a comer menos disso, né? E acontece direto. É muito difícil eu conhecer alguém que eu falei, olha, não tem que proibir a banana, por exemplo. Aí depois a pessoa voltar e falar, nossa, engordei muito. Nunca aconteceu até agora. Achei legal que você falou da banana. Então você começou, acho que por causa da low carb, e você não comia mais algumas frutas, entre elas a banana. Não, eu não comia fruta. Nenhuma. Eu não comia fruta nenhuma. Nenhuma, mas o café era com açúcar. Mas eu não comia fruta. Entendeu? Aprendi também a tirar o açúcar. Eu não tomo café com açúcar, porque o café é engraçado. A gente aprende a apreciar café depois que você para de pôr açúcar ou adoçante no café. E é difícil, gente. Eu vou falar a minha experiência. Nada é fácil. Tudo a gente acha que quer. Eu tinha metas antes de vir para o protocolo, fazer o protocolo, e antes de conhecer o seu Instagram, eu tinha metas muito absurdas. Eu queria emagreça 30 quilos em 30 dias. E não existe. Não. A gente não entende que isso não existe. A gente não entende. Na verdade, a gente não entende. Eu fico indignada quando eu escuto alguém falar assim, não, mas você sabe que ninguém emagrece em 30 dias. Tá, a gente sabe, mas a gente não entende. A gente quer emagrecer em 30 dias. Só que é uma matemática que não fecha. Porque a gente, para engordar, a gente leva anos. Eu fui uma exceção porque eu estava grávida, então eu tinha fome da gravidez e comia 3 McDonald's por dia, 4 litros de Coca. Era uma coisa assim, surreal. Mas assim, a gente não engorda 30 quilos em um ano. A gente engorda porque a gente vai fazendo aquela rotina do pãozinho da manhã, a rotina do iFood à noite. E eu tô falando por mim. A rotina do iFood à noite é fantástica, porque a gente tá cansado. E aí a gente fala, eu preciso. Eu posso me dar
esse presentinho do iFood. E a gente não olha o iFood e vai olhar salada, ou vai olhar um belo bifão gostoso, ou sei lá, um japonês, mas uns peixe cru em vez do arroz, diminui um pouco do arroz. A gente vai olhar o que é gordo, entende? E eu falo do iFood hoje porque a gente está na pandemia, a gente não sai nem mais para o shopping para ir numa praça de alimentação e comer. Então a gente tem o iFood. Então a gente esquece que dá para comer coisas legais até no iFood, até no shopping, até no restaurante do bairro. E isso eu aprendi também bastante aqui. Então, assim, são essas relações que eu particularmente sofri muito. Eu me lembro quando uma vez E assim, a gente que fica acima do peso, não importa se você tá com 3 quilos a mais ou se você tá com 30 quilos a mais. Aquilo te causa sofrimento. Aquilo é difícil para você. Mas é mais difícil se você não mudar a situação. Porque ela só vai tender a cada vez piorar. Aí a gente olha, eu acho que um procedimento estético vai resolver. Não vai resolver. Ele vai resolver agora, daqui a um tempo ele vai te dar um efeito rebote e aí vai ficar pior. Então, assim, se a gente não pega e fala assim, não, agora chega, vira a chave. Virou. Vira a chave, vamos assumir um compromisso aqui e fazer o protocolo, vamos assumir um compromisso comigo mesmo e eu vou mudar. E o incrível é isso, porque o protocolo te dá autonomia de você continuar emagrecendo sem precisar fazer. Eu, por exemplo, vou fazer de novo porque eu quero aprimorar, porque eu quero chegar. O meu objetivo hoje não é mais tanto perder ganho de massa, mas a gente vai tendo essa autonomia e vai aprendendo a comer e vai tendo uma relação positiva e você não volta. Você não volta para trás, porque você vê que o caminho é fácil e que você está fazendo certo. E o teu corpo te responde de forma positiva. Tua pele muda, teu cabelo muda. Você percebe que é um emagrecimento globalizado, integral. É que eu vou deixar a cereja pro bolo pro final, porque eu não quero contar assim, o que foi o que eu ganhei com o protocolo. Tá. Depois você vai me perguntar. Vou perguntar. Bom, achei bem legal isso que você falou. Uma das tarefas do protocolo justamente é fazer um pedido, né? Antigamente, antes da pandemia, era ir comer fora, alguma coisa assim, porque a gente sempre pensa, bom, se eu comer fora ou se eu pedir, tem que ser algo ruim. E não é bem assim. A gente pode pedir coisas boas e gostosas também. E às vezes a gente simplesmente só não abre o olho para essa possibilidade, né? Mas dá pra gente fazer um pedido e pedir uma coisa gostosa, não tem problema nenhum com isso. E aí, de repente, pedir comida não precisa ser visto mais como só pode ser uma pizza ou um McDonald's. Dá pra você fazer várias coisas aí que são gostosas. Você vai descobrindo, né? Eu peço comida até que bastante no fim de semana, mas a gente sempre procura alguma coisa gostosa e às vezes eu peço até uma sobremesa e tal, sem problema nenhum. Então não tem essa questão. E você falou que você entrou, que você já tinha perdido um pouco. Qual foi seu resultado dos 15 dias do protocolo e de hoje, desde que você fez? Que você está naquele platô, né? Você falou que entrou, e aí? Dos 15 dias de protocolo foram 4 quilos. Foi até bastante, mas assim, eu acho que como a gente deu uma aprimorada na dieta, eu apertei bem, né? Aquela coisa de se apertar bem para você ter um positivo resultado. E aí você se empolga. Aí eu saí de 67 e aí foi descendo a balança, né? Você vai pesando assim, e é engraçado porque no protocolo você perde rápido mesmo. Se você for Caxias e fizer bonitinho, você perde. Se não perder, que você tá comendo escondido, não tem jeito. E aí eu falei, não, vou seguir meio faca na caveira. Na época, até hoje, na verdade, eu continuo. Parei de beber, não que eu era uma alcoólatra, tá? Pelo amor de Deus. Mas assim, eu tomava uma cerveja no final de semana e parei de tomar cerveja e não zerei o álcool. Zerei, zero álcool. E zerei algumas coisas, mas para atingir o objetivo. E aí a minha estratégia era até fevereiro,
Só abri exceção no final do ano, que eu enchi a cara e tal, mas assim, pula. E não Eu dei teve. um dia. E quando você fez isso, não teve aquela coisa de, nossa, agora que eu saí da dieta, vai ser. Não, não. Bebi, tomei, dia 31 para 1, fiquei bem crazy, tomei umas cachaça e no dia seguinte tá tudo bem. Só fiquei mal porque fiquei mal. Porque, né, beber faz mal. A gente passa Isso. muito mal. E a gente só percebe quando a gente para de beber. Você para de beber, você percebe o quão mal a bebida faz. Ah, mas pô, uma taça de vinho vai te matar? Não, mas assim, se você não tem a noção de tomar uma taça de vinho, então corta. Pelo menos pra mim foi isso. Eu matava a garrafa e aí eu vi que isso era um problema que eu não tava emagrecendo, porque a gente acha que a bebida não engorda. E eu, particularmente, achava que, imagina, cerveja engorda, vinho não engorda, vodka não engorda, uísque não engorda. E engorda. E engorda. E é energia pura. E Isso. aí, eu, eu zerei a bebida. Então, eu saí de 67 e hoje eu tô com 50. 50. Ai, minha mãe não deve estar na live. Tomara que ela esteja, senão eu vou escutar até amanhã. Eu tô com 57 quilos. Então, foi assim, 10 quilos de novembro até agora. E eu quero aprimorar isso, e agora a minha estratégia vai ser ganho de massa. E por conta desses 10 quilos de novembro até agora, surgiu várias dúvidas. A Rita está doente. A Rita tá com... Chegaram a achar que eu estava usando droga, sabe? Assim, não, o que aconteceu com essa pessoa que emagreceu muito? E assim, eu ia em, às vezes assim, tipo, familiares vinham almoçar, fazer alguma coisa e via que eu comia. Então as pessoas meio que não entendiam. Ela come e tá emagrecendo. E aí eu fiz uma bateria de exames, fiz bastantes, assim, juro por Deus, não sei nem quantificar, eu comentei com você. Fiz uma bateria de exames assim, marcadores até tumorais, porque encheram minha paciência. E aí quando veio o resultado, eu caí de costas. Eu falei, nossa, em 37 anos eu nunca tive os parâmetros laboratoriais que eu tenho hoje. Assim, meu marido olhou o exame e falou, não é possível. Eu falei, pois é, tá vendo? Eu não preciso pôr chip. Eu não preciso, né, essas coisas, por hormônio. Eu não preciso. Não vivo de frango e batata doce. Não vivo de frango e batata doce. Não vivo de ovo. Vivo de ovo porque eu gosto, gente. Mentira. Eu vivo de ovo porque eu amo ovo. Mas assim, a vida, ela, né, segue. Eu continuo comendo normal e continuo emagrecendo. E você, é incrível, Felipe, uma coisa muito louca que acontece. Se eu como algo fora do meu habitual, fora da minha comida limpa, eu vou meter um multiprocessado, que às vezes eu como, porque eu gosto, uma coisinha assim, de vez em nunca. É impressionante. Eu acordo com minhas bolsas, eu tenho bastante olheira. Acordo com isso aqui assim, fica inchada minhas olheiras. Eu me sinto pesada, mal. Reflete, aí você fala, uma alimentação reflete no seu organismo? Reflete. Eu fico mal. Então, assim, eu hoje até, às vezes, assim, como, mas sei que eu já como falando, vai passar mal. Mas eu como porque nada é proibido. E é isso que é Isso. bom. Exatamente. Que legal, e acho que você pode mostrar esse exemplo para todo mundo aí, né? Que ficava achando que você estava doente e Ai, tal. sim. É, E é, e não. e é estranho, né? Porque hoje em dia, quando você come mal, todo mundo acha normal. Agora, quando a pessoa faz uma coisa diferente, todo mundo fica olhando, nossa, mas será que é perigoso e tal? Quando, na verdade, de repente, se você não tivesse feito doença nenhuma, aí sim você ia estar em risco hoje. Por causa do Covid e tal, você ia estar com sobrepeso. Isso sim ia estar em risco. Agora, você come comida de verdade, você perde peso. E com certeza você não perdeu muito músculo no seu processo de emagrecimento, porque você priorizou a proteína. Então, não tem nada de perigoso em você comer comida de verdade e deixar de comer ultraprocessado. Não tem nenhum segredo em relação a isso. E legal de ouvir que você já atingiu seu objetivo, né, de emagrecer. Acho que você nem quer perder mais peso.
E agora que já está habituado com essa vida saudável, é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Porque o reflexo é muito bom. E agora você vai partir para outra, buscar massa magra e tal, que com certeza você vai conseguir também. E idade não é impedimento nenhum. Eu tenho pessoas aí que com 50 anos falam, nossa, agora com 50, o que você falou agora com 37, a pessoa fala, agora com 50 eu tô com a melhor aparência da minha vida, tô com os melhores exames. Então, a gente também tem muito essa limitação da idade, né? Tem gente que já fala, nossa, depois dos 30 é muito difícil emagrecer mesmo. Aí a pessoa já fica pensando, nossa, é muito difícil, não sei o quê, mas fazendo a coisa certa, independentemente da sua idade, você vai conseguir. Não é uma coisa muito complicada. E eu queria que você contasse pra gente, conta mais ou menos como é a sua alimentação de um dia normal, assim, do café da manhã até o jantar. Então, de manhã, eu hoje tenho o hábito, ou eu tenho pão congelado, pão de frango congelado, porque eu gosto de pão e eu não deixo de comer, né, de ter a sensação do pão. E aí eu como às vezes duas fatias do pão. Eu não consigo partir a segunda, eu como metade da segunda, porque é como se o meu organismo já falasse assim, já deu, é incrível, né? Acostuma. E tomo meu cafezinho pretinho. Não tenho o hábito de comer 3 castanhas depois de 3 horas. Isso não existe mais na minha vida. E aí, quando relativamente na hora do almoço, assim, lá para umas 1h30, eu faço o almoço, aí eu faço um prato, às vezes, de 2 tipos de proteína, ou um ovo, um frango, ou um pedaço de carne vermelha, ou bovina, ou suína. Eu aprendi a comer carne suína também com protocolo, e um ovinho, para não sentir fome, não ficar sofrendo, e meio que eu já tô acostumada. E aí, 70% disso, meu prato. E aí, os outros 30% eu divido um carboidrato, e aí eu vario batata, ou batata doce, ou mandioca, ou inhame. E aí eu coloco depois aí um legume e geralmente faço esse prato. Aí à tarde dá aquela vontade do docinho, né? Aí eu tenho a vontade do docinho, aí eu vou pro meu amigo Whey Protein, que às vezes eu pego iogurte desnatado, aquele que tem a melhor relação proteína e energia da lista. E aí eu coloco whey e como que nem um sorvete, vario. Às vezes põe no congelador com uva picada e fica um sorvete maravilhoso. E à noite, às vezes eu não tenho fome. Por conta do docinho da tarde, lá das 4h30, 5 horas, aquilo eu fico bem empachada. E aí à noite, eu às vezes como a minha famosa banana da terra, ou a minha bananinha amassada. E aí, como às vezes não atinjo, eu tenho que tomar outro whey. Então, eu faço geralmente isso. Às vezes de manhã eu como ovo, ou às vezes de manhã eu tomo whey. Aí, às vezes, eu como pão francês. Por que não? Mas, para não ficar ruim a minha relação proteína-energia, eu sempre, antes de comer o pão francês, ou o pão de cará, ou, sei lá, um misto quente, eu como um ovo. Porque aí eu sei que eu não vou, que às vezes eu nem consigo terminar o pão inteiro. Entendi. E aí também consigo melhorar a minha relação proteína-energia. E eu basicamente vou nessa. Ah, que legal. Alguém falou que dava 25 para você aí de idade. Ai, obrigada. Obrigada, na 37. Deve ter sido algum familiar meu. E você usa o aplicativo hoje ainda ou não? Como que é? Você usa? Ah, é o meu aliado. É meu aliado. Eu não sou dependente dele. Porque tem vezes que eu até esqueço de calcular, porque automaticamente eu já sei que o que eu consumi bateu a relação legal. Tô ali 1 para 1. Tá Sei. ok.
Agora, por exemplo, às vezes que eu quero dar uma controlada porque eu comi o pão francês, ou, entendeu? Que eu sei que eu dei, às vezes fiz um prato um pouco mais exagerado, eu calculo, eu uso o aplicativo, e ele tem lá também uma opção de balança, né? Para você ver até a sua evolução Ah, de, de, sim. de, de peso. E eu uso muito também ele por conta disso. E, assim, todo e qualquer alimento que a gente imaginar tem no aplicativo. Então, fica fácil para você escolher a sua estratégia do dia. Então, às vezes, eu uso o aplicativo porque eu, às vezes, esqueço de marcar. Mas, por exemplo, eu vou escolher fazer uma alimentação X. Eu vou no aplicativo e faço mais ou menos o cálculo para saber se eu vou atingir, se vai ficar legal, como que vai ficar. Então eu uso até hoje. Ah, Ele é meu tá. aliadão, Você tá usa até lá, não consigo abandonar. para planejar às vezes, né? Pra planejar. Eu Ah, faço muito entendi. uso, muito uso da estratégia, assim, para saber se eu vou atingir as minhas gramas de proteína. Eu uso ele para eu calcular e ver, porque, como eu tô falando, às vezes eu não consigo atingir. Então, ele me serve como uma estratégia para planejamento diário, sabe? Entendi. E às vezes também eu tô sem ideia do que comer, do que fazer assim, às vezes eu vou lá também para poder calcular um bom prato, sabe? Entendi. Então eu uso ele para Você isso. chega a pesar comida ou não? Pesei bastante no começo do protocolo, porque eu não pesava. Então eu pesava. E aí, por isso que eu falo, se faz na risca, era para eu estar hoje com 55 quilos. Às vezes eu não tô com 55, eu tô com 57. E hoje eu não peso, porque eu não sei, mas a impressão que dá é que a gente, quando você faz um período de pesar, você já meio que pega ali Isso. o tanto de colher que dá, uma colher dá 50, 2 colheres dá 100, sabe? Você meio Sim. que começa a ter uma ideia daquilo que você consome. Aí eu também aposentei a balança, mas às vezes, por exemplo, para fazer determinados pratos é, que precisa, assim, mais ou menos eu ver a relação exata, eu uso a balança. Mas assim, não virei dependente. É Entendi. outra coisa, É. porque quando a gente faz estratégia com alimentar de nutricionista, assim, né, daquelas dietas fechadas, você fica, tipo, desesperado. Ai, preciso É, pesar, tem 100 gramas. isso. Então, eu nem gosto muito de falar para o pessoal usar balança, porque as pessoas já pensam que balança é para limitar o que você está comendo. Mas geralmente no protocolo, a balança é mais o pessoal ver que está comendo pouca proteína do que qualquer outra coisa. Muita gente fala, nossa, eu Exatamente. achei que eu comia um monte de frango. Aí quando a pessoa pesa, ela vê que, na verdade, não, ela não estava comendo tanto. E aí com a balança ela acaba colocando mais e aí fica controlando melhor o dia, né? Então, Sim. eu acho que nesse sentido ajuda muito. E assim com o aplicativo, realmente, você pesa 2 semanas, você não vai precisar pesar todo dia a mesma coisa ou coisas bem parecidas. Você já bate o olho e, eu sei que aí tem uns 100 gramas de frango mais ou menos. Acho que é mais uma ferramenta de aprendizagem, né? E, Sim, não, não, sem dúvida. e agora, aqui essa pergunta que eu tinha mandado antes. Tem alguma coisa que você achou que nunca seria possível você realizar antes do protocolo P? Tem, tem. Eu achei que a minha barriga nunca mais ia voltar na vida. Assim, sabe? Tipo, acabou. A minha barriga, eu engravidei, 30 quilos a mais, a minha barriga ficou gigante. E depois ela ficou horrível, cheia de furo de celulite. Assim, muito triste mesmo. Eu fiquei com o corpo muito triste. Tanto que, assim, se alguém quiser, depois eu mando as fotos pro Felipe, ele pode publicar, entendeu? Não tem problema. Eu mando até pra você ver. E, assim, o que é absurdo é como que a barriga some. Eu hoje tenho barriga, não tenho barriga de sonhos porque é mentira, tem pelanca, porque óbvio, uma barriga que ficou muito grande e diminuiu e eu não faço academia, porque eu não faço atividade física hoje, faço só 15 minutos, que nem você ensinou, só 15 minutos, tá pago. Mas assim, acho que a hora que
eu vejo o músculo, é engraçado que eu olho no espelho, eu faço força do músculo do abdômen, eu consigo ver que existe ali um músculo, mas óbvio, a barriga tá flácida, né? Tá assim, tá reta, não tenho, não tenho uma ondulação, minha barriga é reta, mas assim, nunca chegaram a falar pra mim assim, isso aí é só com plástico. Vai ter jeito não. É só plástica vai resolver isso. Então a minha barriga é a cereja do bolo do protocolo. Foi assim o que eu olho e falo assim, nossa, eu tenho aquela pelezinha, que quando você torce a barriga assim, a pele enruga, eu falo, gente, eu tenho isso. Eu fico até feliz de ver as pelanquinhas, porque realmente é algo que eu achei que não existia. Minha barriga sem celulite, sem flacidez. Eu não tenho flacidez. E a celulite? A celulite sumiu. Eu olho assim, eu fico olhando, várias vezes eu olho muito minhas pernas, braços, celulite de braço. Sumiu, desapareceu. Então isso pra mim foi assim, o que eu nunca achei que eu ia realizar. E assim, o principal foi aprender a comer. Porque a gente vem de uma geração que tudo é comida, tudo a gente come, tudo a gente. E a gente tem uma geração meia de podreira, de gostar de coisa, de não estar acostumado a tomar um caldinho, a comer um legume. E aí eu pensando assim, hoje, né, depois que eu virei mãe e tal, longevidade, querer chegar lá com os meus 60, 70, se Deus permitir, bem, saudável. Então, isso eu ganhei bastante. Foi um ganho acima da estética, a saúde, que eu não consegui nesses anos todos. Que legal, muito legal esse seu relato aí. Tem muita coisa que a gente acha que é impossível mesmo, tanto por causa de, não consigo mais emagrecer, ou depois de tal idade não dá. E eu fico feliz, eu vou publicar sua foto, sim. Eu lembro que você me mandou uma foto lá, que você estava com roupa de academia, barriga lisinha, assim. Não. Achando que tava abafando. Não, mas tava. Emagreci mais. Não, emagreci muito mais daquela época, mas já tinha emagrecido bastante. Que legal. E você tem foto de antes ou você nem tirou a foto naquela época? Tenho, não, a foto da barriga eu tenho de antes, eu te mando, essa eu não te mandei, eu Não. te mando as reais fotos assim, sem nenhum trato de filtro, eu te mando. Bem. E aí você pode colocar, fica à vontade, quem quiser pedir pra mim também, eu mando, não tem problema nenhum. E agora você se vê comendo assim pra sempre? Eu me vejo comendo assim pra sempre. Eu acho que assim, eu vou cometer erros, eu acho que eu vou engordar um pouquinho, vou ganhar um pezinho ou outro, acho que sim, mas eu sei o caminho. E é essa a questão, quando a gente sabe o caminho, e sabe o caminho porque a gente sofreu, fez e deu certo. Tudo fica diferente. Eu não posso achar que é uma forma, não é fórmula milagrosa, porque se eu engordar os 30 quilos de novo, vai ser por pura irresponsabilidade e culpa exclusiva minha. Porque eu acho que quando a gente não sabe o que fazer, e eu realmente não sabia o que fazer, porque a gente tem muita chuva de informação e a gente fica perdido, a gente não. Ok. Agora, quando você já sabe o caminho, você sabe o que você precisa fazer para emagrecer e você fica insistindo no erro, aí, meu, é culpa exclusiva sua. Não tem a desculpa do não consigo, não tenho tempo, não dá, é caro fazer dieta. Quando você aprende a alimentar, a comer comida de verdade e deixar de demonizar qualquer tipo de comida e fazer uma alimentação que ela é sustentável para você, que você consegue comer 15 dias sem sofrer, não tem segredo. Você vai se manter magro, ou que não seja magro, mas ali num peso legal, que você se sinta bem, que você olha no espelho e fala, não, eu tô legal, eu tô bem. E você vai ter saúde. Então, assim, é isso. Alguém perguntou, você teve dor de cabeça no começo?
eu tive dor de cabeça por falta da necessidade. Eu falo que assim, eu tive no começo, assim, nos 2, 3 primeiros dias. 3, 4 dias. Depois de um tempo, você até tem volta e meia dor de cabeça, mas eu atribuo, assim, sei lá, às vezes não é por causa da alimentação, celular que a gente passa muito É, tempo, computador, sei lá, às vezes eu atribuo outras coisas, mas assim, no início, eu tive, no início da low carb, eu tive dor de entendi. cabeça. No protocolo eu não senti diferença, É, assim. em tese, às vezes quando você começa a low carb, às vezes você tem aquela gripe low carb, né, que você sente um pouco de dor de cabeça, que você diminui muitos carboidratos, mas muita gente até aumenta um pouco os carboidratos no protocolo PI e se sente melhor. Alguém perguntou de queda de cabelo, você comentou que até melhorou essa questão, né, de cabelo, unha e tal, no... Não, tudo. Não, não cai nada. Olha, pelo contrário. Alguma coisa cai, assim. Mas assim, porque a gente emagrece muito, mas alguma coisa acaba não ficando muito bem, mas cabelo não cai, unha não cai. E na verdade, eu tenho uma coisa, é muito engraçado o nosso organismo. Se eu tô muito assim, sem comer determinado alimento, porque eu tô mais seletiva naquela semana alimentar, então eu tô comendo mais um determinado alimento, eu sinto a necessidade de comer outros. É como se viesse assim, aquela vontade de comer determinada coisa. Entendeu? E aí é o que eu tô falando. Se eu pudesse, acho que não tem problema, mas se quiser também manda os exames para o pessoal ver que assim, é, todos os níveis desejáveis, por exemplo, colesterol, triglicérides, vitaminas, vitamina A, B, estão todos bons. E assim, para eu que estou com 37 anos, por exemplo, vitamina D é uma coisa que a maioria das pessoas tem deficiência. Eu não tenho deficiência nem de vitamina D. Agora, eu também faço, a única coisa que eu suplemento é com ômega 3 e com a pílula do fígado, mas tem gente que torce o nariz. Eu uso. Sim. Eu uso. Tem gente que faz, ai, que nojo, mas eu uso. Não tem gosto de nada, tá congelado, sinto nada, enfim, tomo água. São as duas coisas que eu suplemento, assim, vai, Tá. de vitamina. Mas não cai cabelo, pra mim, no meu caso, não caiu. Essa é uma pílula, Caiu outra coisa. suplemento raiz, né? Pílula do fígado, para quem não sabe, é só fígado bovino congelado e você engole. Pronto. É, e, Né? olha, a gente está dando quase uma hora. O pessoal mandou algumas perguntas, posso te fazer aqui? Pode, vamos. Perguntaram, seu marido ficou ciumento? Ó, não. Eu acho que não. Não sei. Eu É, acho que não. e a Franciele perguntou, sua energia fica às vezes acima da proteína? Às vezes bate. Não vou mentir, porque eu erro. Ela fica porque eu erro. Porque eu ficava resistente a suplementar com whey protein. Ah, eu já tomei uma vez no iogurte, não vou tomar de novo, vai acabar com o meu rim isso, vai me dar excesso de carga renal. Então eu ficava. Aí quando eu aprendi a equilibrar, não fazia Entendi. isso. E até porque acontece, não é um dia que você comer um pouco mais de energia que você vai engordar e quando você está fazendo protocolo PE e mesmo que a sua energia suba um pouco, é muito longe. É que a gente não notava nada quando a gente comia e engordava, mas naquela época era capaz que você comesse 350 gramas só de carboidrato. É o que as pessoas normais comem 250 gramas de carboidrato por dia. E quando você está controlando a relação proteína-energia, você passa longe disso. Às vezes você come 200 de energia, somando carboidrato e gordura, mas o que as pessoas normais comem ali é 300 de carboidrato, mais cento e pouco de gordura e a proteína lá embaixo. É... Bom, então acho que é isso. Você tem alguma mensagem final que você quer deixar para o pessoal? Olha, a única coisa que eu posso dizer é que assim, eu sempre fui uma pessoa que eu tenho muita, eu duvido muito do meu potencial. E isso todo mundo que me conhece sabe. Eu sempre coloco aquilo que eu faço muito lá embaixo, né? E depois que eu consegui realmente emagrecer e fazer uma estratégia, eu percebi que eu consigo. É meio clichê, mas eu consigo tudo.
nada fica difícil. Então, assim, se dê a chance de tentar mudar a sua alimentação para ver o resultado. A gente, enquanto não se dá a chance, a gente fica se enganando, se enrolando, a gente não tem o resultado que a gente quer. E é fácil. É só você fazer a comida comer limpo. Não tem segredo, não é caro. Então se dê a chance. Porque aí você vai ver que assim, não é por estética. A estética, ela é consequência, é por saúde. E assim, a gente percebe o quanto ganho que você tem com isso. Então, se eu tivesse uma mensagem para dar para a Rita lá, que ganhou 30 quilos, logo que saiu da maternidade, lasque-se, vamos comer, porque já tô gorda mesmo, eu falaria isso. Não faça isso com você. Você tem que se permitir se dar a chance de tentar melhorar, mas não é por nada, não é por ninguém, não é pela tua estética, é para você. Ah, Rita, obrigado pelo seu depoimento, por tudo que você falou. Eu vi que o pessoal gostou bastante. Acho que vai servir de inspiração para muita gente. Para quem não sabe, o Protocolo P está aberto agora, a turma, né? Abriu ontem as inscrições, está lá na minha bio. Vai até meia-noite o preço de abertura, amanhã já vai aumentar. E quem acha que consegue, quem não sabe mais o que fazer, eu acho que vai dar uma chance para o protocolo, porque, como ela falou, eu tento realmente ensinar a pessoa a comer. E não simplesmente dar uma dieta ou chegar no protocolo e falar, esse é o cardápio que a gente vai seguir 15 dias. Não tem nada disso. Então, realmente é para ensinar a comer. Então é isso. Obrigado, Rita. Vou deixar a live salva. Imagina. E depois você me manda as fotos Obrigada lá, a você. que o pessoal deve estar curioso. Eu E eu também. mando pra você. Então, Sim, não, eu mando. Eu vou ver agora, depois eu já te mando aí, você pode publicar. Fica à tá bom. vontade. Obrigado, pessoal. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau pra todo mundo. Obrigada. Quem ficou com alguma dúvida pode me enviar direct ou perguntar na caixinha e a gente vai seguindo aqui. Até mais. Boa noite.